A União Europeia suspendeu a retaliação contra as tarifas dos Estados Unidos por 90 dias. Essa decisão foi comunicada pela presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Nesta quarta, o presidente americano Donald Trump recuou ao equalizar taxas em 10% para todos os países que haviam sido taxados, com exceção da China. Trump elevou a tarifa contra Pequim para 125%, nesse novo capítulo da guerra comercial. Vamos conversar rapidamente para entender do que se trata essa tarifa com o Diego Pautasso, que é pesquisador de China do Sebrae. Diego, um prazer te receber, seja bem-vindo. Bom dia. Prazer todo meu estar aqui falando contigo, com os ouvintes da TVT, Thalita. Diego, a gente tem conversado bastante sobre esse tarifaço nos últimos dias e nossos especialistas aqui já tinham apontado que o alvo desse tarifaço, o alvo principal dos Estados Unidos é a China, né? Então, assim, agora fica muito evidente diante do que Trump faz ao recuar menos em relação à China, não? Exatamente, né? Inclusive porque no seu primeiro mandato ele desencadeou uma guerra comercial que foi exclusivamente contra a China. E aqui eu quero sublinhar que não é uma questão apenas do Partido Republicano. O governo Biden aprofundou a guerra comercial, desencadeou a batalha dos semicondutores, tentando interditar o desenvolvimento de chips na China. E agora o Trump, mais uma vez, comprova que o inimigo a ser contido na concepção de Washington e da Casa Branca é exatamente a economia chinesa. Na sua avaliação, como a China vai reagir a essa sobretarifa? Os Estados Unidos e o governo Trump ontem ameaçaram, né, que não recuariam, né, e trataram a China como se fosse um moleque mal comportado, né? Só que a China é um país de grandes proporções, a China é o maior mercado interno, o maior PIB mundial em poder de paridade de compra, é um país que tem capacidade de resiliência a essas medidas, que já estava calejado por uma série de medidas protecionistas. É bom destacar que na Primeira Guerra Comercial ela foi ineficaz para reduzir os déficits que os Estados Unidos tinham frente à China, que se mantiveram na casa dos 300 bilhões de dólares, e a China continua sendo o país que mais produz déficits em relação à economia americana. E no caso do cerco tecnológico, me parece também evidente que isso, ao invés de interditar, precipitou o desenvolvimento do setor de semicondutores chinês, e todo dia nós temos tido notícias que reforçam esse tipo de entendimento. Então, creio que a China está disposta, tem os instrumentos, tem os meios econômicos, políticos, comerciais e até militares e dissuasórios para resistir a essa clara escalada chinesa, a essa escalada americana que é, obviamente, anti-chinesa. Diego, é curioso, né? Porque ontem Trump, ao falar sobre o tarifaço, ele usa até uma expressão bastante ruim, né? Ele falou que todos estão pedindo para negociar, e eu nem vou repetir a expressão que ele usa, mas ele fala que todos pedem para negociar e assim, numa submissão bastante aparente na fala de Donald Trump. Por outro lado, a gente tem Xi Jinping falando que é necessário negociar, sim, e que para essa negociação acontecer, os Estados Unidos precisam tratar com respeito os outros países. Mas, assim, ninguém dá o primeiro passo para essa negociação, é o que me fica parecendo. Xi Jinping fala que precisa de respeito, Trump não tem respeito em relação a essa relação com a China, inclusive, né? Mas Trump também não vai dar esse primeiro passo de negociação. Então, a gente pode ver essa escalada continuando nos próximos dias. Eu questionei ontem, volto a questionar hoje, aonde isso vai parar, né? Obviamente que o risco de uma escalada ainda maior e que ela transborde para outras dimensões, para além da dimensão comercial, ela é real, né? O fato, e eu apostei nisso ontem, posso amanhã vir a morder a língua, mas a China não vai sentar e abrir uma mesa de negociação com esse tipo de tratamento. A fala do Xi Jinping deixou isso claro, a fala do representante do comércio exterior, das relações exteriores da China, deixou claro também que essa não é a forma que a China vai tratar. E, por outro lado, o Trump exatamente tem tratado os demais países como países submissos, como vassalos, que precisam, primeiro, de uma sanção para vir correndo pedir
pedir, enfim, implorar por uma concessão do senhor feudal. Eu acho que não é essa a métrica, e eu aposto que a China está disposta e tem os meios de resiliência para enfrentar esse período aí de animosidade e de conflito. Você cita essa capacidade de resistência da China, né? A gente também tem comentado por aqui sobre como os Estados Unidos sofrerão os impactos do que Trump está fazendo, né? Com muito provavelmente um aumento dos preços de bens de consumo no país. Como a China deve sentir o impacto desse tarifaço, Diego? Bom, algumas coisas importantes, primeiro do lado da China. A importância do mercado americano, embora ainda seja muito grande para a China, vem diminuindo muito nas últimas 2 décadas, e a China, por ser o maior parceiro comercial de 150 países do mundo, e por ter um mercado gigantesco interno, e por ter um Estado com grande capacidade de investir e de gerar demanda, ele tem mais possibilidades de superar as dificuldades decorrentes da guerra comercial. Por outro lado, né, a situação dos Estados Unidos me parece um pouco mais delicada, por várias razões. Primeiro, porque esses 125% que os americanos estão dispostos a cobrar dos produtos chineses vão chegar no mercado interno e nenhuma população aceita de bom grado, né, que os produtos dobrem, ou que parte desses produtos dobrem nas gôndolas dos supermercados, ou seja lá onde for. Né? Segundo, uma parte daquilo que é exportado para os Estados Unidos da China são de grandes empresários americanos que têm fábricas no território chinês e que já estão fazendo pressão. Outra parte são justamente dos empresários americanos sediados nos Estados Unidos e que importam produtos da China. Boa parte do que vem do Walmart vem da China e também do leste da Ásia. Né? Então, tudo isso começará a se avolumar como pressão diante do governo americano. E essas pressões, tanto é verdade que se fizeram sentir, que eles foram obrigados a reduzir as tarifas para os outros mercados. Porque, de fato, a economia americana não iria fazer uma reconversão produtiva, caso esse fosse o objetivo, apenas através de políticas tarifárias e num curto espaço de tempo. Uma reconversão produtiva, se esse fosse o objetivo, leva tempo e depende de outras medidas que não apenas medidas tarifárias. Perfeito. Diego, fica por aqui, eu vou chamar para complementar esse papo o nosso comentarista Eduardo Castro, já conectado aqui com a gente também. Edu, bom dia, tudo bem, Edu? Oi, Thali, bom dia para você, para o Diego e para quem nos acompanha. Eu estava aqui ouvindo essa conversa que vocês estavam tendo e eu fiquei pensando aqui em uma palavrinha, Diego, eu vou só falar essa palavrinha e você fala, tá? Taiwan. Esse é um ponto-chave. A medida inicial do Trump incluía taxações sobre Taiwan de 34%, né? Isso, obviamente, iria empurrar Taiwan para o colo da China, sendo que Taiwan era um instrumento-chave na batalha dos semicondutores, ou no nome que foi dado a uma política de cerco à China nesse segmento, né? Mas logo em seguida, em função de pressões, em função dos grandes investimentos que a principal empresa de semicondutores estava fazendo nos Estados Unidos, se estabeleceu uma exceção para exatamente esse setor de chips, né? E agora voltou a 10%. O fato concreto, né, é que, por um lado, a batalha de semicondutores desencadeada por Washington está fadada ao fracasso. A gente já viu a Huawei produzindo semicondutores por outros meios. A gente já viu o DeepSeek produzindo inteligência artificial sem os semicondutores americanos, e a gente tem tido notícias aí da China ter feito semicondutores pós-silício, com mais capacidade, com menor tamanho, com menos consumo de energia. Eu acho que já é hora dos americanos reverem essa estratégia, porque perderam o mercado interno americano de chineses de semicondutores e ainda estão correndo o risco de gerar um competidor extremamente poderoso nesse campo. Aqui entra uma questão também sobre a filosofia chinesa de fazer política. A China, diferente dos Estados Unidos,
não opta pelo curto prazo e nem pela confrontação aberta. Os americanos, quando querem dobrar um país, né, por exemplo, o caso de Cuba, o caso da Coreia, o caso da Venezuela, do Irã ou da Rússia, optam pelo modelo da confrontação e das sanções e do resultado imediato. É bom lembrar que Taiwan é o maior parceiro comercial da China, né? A opção da China é por absorver Taiwan, por incorporar ou recuperar Taiwan ao seio, digamos, da nação, através do médio e do longo prazo. E talvez os Estados Unidos não tenham modulado, não tenham compreendido exatamente quem é esse país desafiante, a China, que eles tentam agir numa lógica à la Guerra Fria, que parece incompatível com esse novo país que emerge no sistema internacional. Tá ali. O Edu, Posso emendar só mais pode, uma com claro, Taiwan? Claro. Ali em volta de Taiwan tem um monte de água, tá certo, Diego? É uma ilha, né? E nessa água que fica ali pertinho da China, falando em termos geográficos, né, da China continental, passa um porta-aviões. E ali perto também tem porta-aviões dos Estados Unidos. Quando a gente fala hoje em dia em guerra, a gente fala assim, não, uma guerra grande não vai acontecer por causa do poderio militar na área nuclear. Só que a gente nunca viu os Estados Unidos soltarem, desde 1945, uma bomba atômica, né? E os Estados Unidos soltam bombas todos os anos. Míssel, bomba, né? Porque do outro lado eles nunca encontram um poderio militar que seja suficientemente forte para parar por aqui, né? Para fazer frente a eles com bombas que não sejam nucleares. A China tem. Se começar a soltar bomba ali no mar que fica entre a China continental e o Taiwan, a gente poderia ter um problema muito, mas muito sério, muito maior do que aquele que a gente estava imaginando ou pelo menos muito mais próximo de acontecer do que a gente estava imaginando com Ucrânia e Rússia, não? Inclusive, eu usei a expressão desde o ano passado, que um dos objetivos dos Estados Unidos, me parece, de ucranizar Taiwan, ou seja, de replicar uma guerra por procuração, criando um grande trabalho, assim como buscou criar da Ucrânia face à Rússia, criar de Taiwan face à China, né? Então, isso criaria uma grande adversidade político e militar. Mas, assim como a Rússia, a China tem meios dissuasórios, não faz muito tempo que apresentou o seu caça de sexta geração, tem porta-aviões, tem uma economia industrial extremamente pujante, tem um território né, maior que o território brasileiro, e o mais importante, do ponto de vista de um conflito, a distância importa, né? Ou seja, a guerra estaria nas imediações territoriais da China e não dos Estados Unidos. Sustentar um esforço de guerra num espaço tão distante apenas é possível por procuração, né? Tanto é verdade que no caso da Ucrânia, né, a Rússia estava na sua imediação, no seu entorno territorial. Já os Estados Unidos utilizaram dos seus instrumentos, dos seus proxies e dos seus aliados para poder levar o esforço de guerra e tentar desgastar a Rússia, mas eles não desceram com soldados e não criaram uma frente exatamente, uma frente de combate na Ucrânia. É isso, né? A gente tem falado, mais uma vez, repito, a gente tem falado sobre esse conflito todo e como ele pode desaguar numa guerra que não se restringe às tarifas, né? É disso que se trata. Por isso que é tão importante a gente discutir tudo isso que está acontecendo e principalmente essa relação Estados Unidos-China. Edu, é curioso, né? A gente falava ontem sobre como Trump está enfrentando tudo isso e o mundo respira um pouco mais aliviado, menos a China, é claro. Eu vi um meme rodando nas redes sobre Trump ter alguma decisão, dar alguma decisão errada, ruim, e daí ele tem uma reação muito negativa em relação a isso, ele faz parecer que essa reação era proposital, mas positivamente, e então ele toma uma outra decisão pautada nisso, como se fosse um resultado que ele queria.
que ele gostaria de ter. E daí ele repete os erros, né? Então, assim, é esse meme de Trump repetindo, tomando decisões erradas, fazendo isso parecer extremamente positivo e tendo alcançado o resultado que ele queria, para repetir de novo os erros que ele vem cometendo. É isso. No final das contas, é comunicação também, não, Edu? É aquele velho tripé Donald Trump extrema-direita, né? Minta, nunca reconheça seu erro e nunca peça desculpas. Então, para sair do outro lado, ele não vai dizer nem fazer alguma coisa que indique que sim, reconheci meu erro. Não. Estão fazendo exatamente o que eu quero, então agora eu vou fazer o que eu quero de novo. Quando não é verdade. Jamais saberemos quantas vezes o tal do telefone tocou lá na Casa Branca, como ele disse, com as pessoas querendo e usar aquela expressão que ele usou ontem, absolutamente grosseira, sobre conversas que estariam acontecendo. A gente não sabe de quem que estava do outro lado. Se foram os amigos dele de Wall Street, se foi o Elon Musk que ligou 500 vezes, né, pedindo, eles estão desesperados. Talvez seja ele que esteja desesperado diante daquilo que ele faz, pensando só no confronto. Como disse o professor, o professor, a lógica, se a lógica americana sempre há de enfrentamento e confronto, a de Donald Trump, então, muito mais. O homem era dono de cassino. Ele faliu seguidamente empresas do setor de construção civil, que é só tomado por gangsters. Por gente com vários tipos de atividades econômicas heterodoxas. Então, nos Estados Unidos, evidentemente. Mas não vai assumir. Não vai assumir. E jamais saberemos o que de fato foi a motivação dele para fazer esse retorno que não tem nada de tático nem de estratégico.